Senhores telespectadores, a cidade de Ponta Delgada está hoje em festa. E está em festa porque faz anos. Ela foi fundada como cidade pelo rei Dom João III em 1546 e, portanto, faz hoje 452 anos. Bom, é claro que antes de ser cidade era vila. Foi fundada como vila pelo rei Dom Manuel em 1499 e, portanto, para o ano vai fazer 500 anos que é uma vila autónoma. Eu acho que esta história de Ponta Delgada é uma bela história de cidade. É uma história que merece ser contada. E tudo começa com um pingo de tocha. Eu hoje vou-lhes falar no pingo da tocha. O melhor lugar para começar a contar a história é este em que nos encontramos. Ainda hoje tem o nome Calheta de Pero de Teives. Reparem, é um lugar curioso porque isto, é claro que isto não é uma praça, também não é uma avenida, mas também não é um terreno abandonado, não é uma horta, não é um parque, não é um logradouro. Então o que é isto? Isto não é coisa nenhuma, é muito mais do que isso. Isto é o espaço mais ilustre da cidade de Ponta Delgada. Espaço tão ilustre que tem havido dúvidas o que é que se vai fazer dele. Por isso, por agora, encontra-se provisoriamente aterrado, resguardado, porque se esta cidade teve um presépio, o presépio foi aqui. Bom, isto merece a pena ser contado. Como sabem, o povoamento das Ilhas Açorianas começa cerca de 1440. É em 39 que o infante Dom Henrique pede ao rei e diz: eu já lá mandei deitar umas ovelhas. Ora bem, é claro, se as ovelhas vivem, as pessoas também podem viver. Porque é que ele deitou ovelhas em vez de gente? Bem, eu estou convencido, é uma ideia minha, que era o problema vulcânico. As ilhas em fogo metiam medo, afastavam para longe os mareantes. E o infante Dom Henrique, prático, muito pragmático, muito britânico, disse: vamos a ver. Se os carneiros escaparem, as pessoas também vão escapar. E assim fez, mandou deitar carneiros. E os carneiros escaparam. E é por isso que ele, em 1439, diz ao rei: olha, já deitei carneiros, agora peço licença para deitar gente. Isto deve ter acontecido, portanto, cerca de 1440, pouco mais ou menos. Começou pela ilha de Santa Maria, mas logo depois de Santa Maria, porque perto de Santa Maria, a ilha mais próxima é São Miguel. Eles passaram a São Miguel e começaram por se aninhar lá numa pontinha da ilha. Povoação. Nós já em tempos fomos a Povoação. É uma terra mártir com as grandes enxurradas dos rios, mas é uma terra muito bonita, a Povoação. Depois saíram da Povoação e andaram à procura de portos onde pudessem desembarcar, porque a grande dificuldade da instalação da população branca aqui eram os portos. Eles vinham de navio. O navio tinha que ter um sítio onde aportar. E como sabem, aqui nos Açores, as costas em regra são falésias altas, a pique, ou, enfim, não tem areias onde se meta um barco, não tem pequenas enseadas que sirvam de abrigo na tempestade, não tem nada disso. Bom, portanto vieram andando e eles julgaram que encontraram uma boa solução aqui perto
em Vila Franca do Campo. Vila Franca do Campo tem em frente um ilhéu. Bem, acho que estão a ver o ilhéu. Dentro do ilhéu há uma espécie de lagoa, que é uma cratera de um vulcão. Eles lá da lagoa do ilhéu faziam um porto e era dali que vinham a terra, e era em terra que tinham as lavouras. E era assim que viviam, mais vale, enfim, um mau porto que nada. Mas enquanto isso acontecia, e Vila Franca do Campo se desenvolvia, construía uma bela igreja, chegou a ser a capital da ilha. Vila Franca era a capital da ilha. Bom, mas alguns moradores não gostavam daquilo e vieram para aí, para este lado, e aqui neste ponto em que agora estou, houve um deles, o Pedro de Teive, que encontrou uma calheta, isto é, um bocado de mar que penetrava aqui entre linguetas rochosas. É certo que não era uma coisa boa, porque tinha uns fundos com picos de rocha onde os navios batiam, partiam o fundo. Bom, mas ele e os seus homens metem-se debaixo da água com tenazes de aço, com picaretas ao guilho e ao picão, desbastaram os rochedos e tornaram possível que os navios entrassem por aqui. Era exatamente neste ponto. Este logradouro que hoje veem era a calheta que servia de porto aos navios. É claro, ficou com um porto melhor que Vila Franca, sem dúvida, muito melhor. E como o porto era bom, não tardou que aqui todos os navios que vinham de Portugal ou que vinham da Flandres, todos vinham aqui. O rei, quando soube isso, mandou à lei, pôr a alfândega. E é claro, desde que esta terra, que se chamava então Ponta Delgada, porque um bocadinho mais a norte há uma ponta de terra que entra pelo mar dentro e que não é assim alta, não é nenhuma falésia, é muito ao rés do mar, por isso é que eles chamavam Delgada. Ainda hoje lá está, mas chamam-lhe hoje Santa Clara. Mas ainda hoje se vê, bom, é perto daqui e deu nome ao sítio. Quando o Pero de Teves põe aqui a sua calheta, quando consegue que os navios venham, quando o rei põe aqui a alfândega, quando se tornou proibido mandar qualquer coisa para fora da ilha sem ser por esta calheta, ou importar qualquer coisa do reino sem ser por esta calheta, este ponto transformou-se no centro da cidade. Porque da cidade futura, é evidente, porque nessa altura era apenas um arrabalde de Vila Franca, mas um arrabalde rico, um arrabalde com alfândega e, portanto, com negócios. Um arrabalde onde, naturalmente, se vieram instalar as pessoas que viviam do negócio. Ora, como o meu telespectador sabe, estamos nos fins do século XV. Quem é que em Portugal vive do negócio? Claro, são os judeus. Os judeus é quem faz os negócios. E os judeus vieram para aqui, porque era aqui que se carregavam os barcos, que se abasteciam as populações, que se vendia a própria água, porque os navios aqui tinham de comprar água. Em suma, é uma terra, julgo eu, uma terra que devia ter muitos judeus. E é essa história dos judeus que vai explicar a história que lhes vou contar a seguir, a tal história do Pingo da Tocha. Bom, mas ainda antes queria chamar a atenção para uma coisa. Um vulto de bronze preside hoje a calheta de Pero de Teive. É o Pero de Teive? Bom, já viram que não é. Ele está de chapéu de coco, tem um paletó romântico, é um engenheiro dos primeiros anos do nosso século.
é o engenheiro José Cordeiro. Está aqui por uma razão perfeitamente justa. Foi ele quem conseguiu trazer a iluminação elétrica para a cidade de Ponta Delgada. Portanto, é justo que se lhe preste uma homenagem. Agora, o que não é justo é que a terra ainda não tenha pago a sua dívida ao Pero de Teive, que com fundar este porto fez nascer a cidade. Eu estou convencido que a história do Pingo tem muito de lendário. Bom, mas a história é esta. Diz que na festa do Corpus Christi do ano de 1499, tomem nota que isto é importante, 1499, os bons moradores de Ponta Delgada foram obrigados a vir aqui, a Vila Franca, à procissão do Corpus Christi. Eles tinham que vir à procissão sob pena de serem multados. Bom, a procissão saía ali da porta da igreja e toda a gente trazia uma tocha. Então o que é que faz um aqui dos moradores de Vila Franca? Deixou inclinar a tocha. É claro, a tocha eram archotes impregnados de peixe, cai um pingo de cima do capote novo de um dos homens que tinham vindo de Ponta Delgada. O homem ficou indignado, rapa da espada, há aqui um motim dos diabos, mas é claro, os de Ponta Delgada eram poucos, os de Vila Franca eram muitos, os de Ponta Delgada tiveram que fugir para a terra deles, e logo que chegaram lá, disseram, isto não pode ser, então obrigam-nos agora a ir à procissão, ainda nos pingam o capote, e mandaram uma caravela para o reino de Portugal, foram ter com o rei Dom Manuel e pediram para ficar livres de nunca mais vir às procissões em Vila Franca do Campo. O rei Dom Manuel deu-lhes um papel, diz que era um papel, não era um pergaminho, era um papel, em que lhes dava o título de vila e dizia, pronto, vocês já não têm que obedecer a Vila Franca do Campo. É claro que isto é um mito, mas desdobrando isto, a gente fica a saber o seguinte: 1499 é o ano seguinte ao ano da conversão forçada dos judeus. Como sabem, em 1498, o rei Dom Manuel disse aos judeus, vocês agora são todos cristãos, todos. Quem não for, tem que sair de Portugal. E é exatamente no ano seguinte que Ponta Delgada começa a ter força. Nessa altura já era proibido ser judeu. Era cristão à força, cristão novo. Mas, novo ou velho, tinha que vir à procissão do Corpus Christi. A procissão do Corpus Christi era uma procissão com a qual nenhum judeu podia concordar. Aqui nas ilhas, como sabem, os judeus resolveram o problema religioso em grande parte com o culto do Espírito Santo. O Espírito Santo, sim, o Espírito Santo, todos eles alinhavam. E ainda hoje, a grande expressão religiosa destas ilhas são as festas do Espírito Santo. Já cá estivemos. Se assim é, a vila de Ponta Delgada é inicialmente a resultante da concentração dos judeus que lá estavam por causa dos bons negócios que lá se faziam. E a confirmação vimos a tê-la pouco tempo depois, exatamente com a instalação da alfândega. Só havia alfândega onde havia negócios e também só havia negócios onde estava a alfândega. Bom, a partir do momento em que foi vila, Ponta Delgada não deixou de crescer. E cresceu sempre como uma terra de mercadores ativos,
de empresários, de gente de trabalho, de agricultores. E nisso era o oposto de Angra do heroísmo. Angra cresce como uma cidade fidalga, aristocrática, de navegadores, de detentores do poder. São dois processos completamente diferentes. De certo modo, lá é o poder, aqui é a riqueza. A verdade é que a riqueza caminhou mais depressa que o poder. Estou agora a falar-lhes, este momento que vem aí atrás, são as portas de Ponta Delgada. É claro, elas foram postas aqui nesta praça, já no nosso século, elas não eram bem aqui. E esta praça é a praça do descobridor, a praça do Gonçalo Velho Cabral. A estátua que está ao meio é Gonçalo Velho. É justo que se faça esta praça realmente a Gonçalo Velho, porque foi o Gonçalo Velho quem, por ordem do infante Dom Henrique, veio tomar conta nas ilhas, mas não foi o descobridor. Eu costumo dizer, e acho que é importante isto, ninguém descobriu os Açores. Os Açores descobriram-se a si próprios. Foram realmente as grandes erupções vulcânicas do século XIV que tornaram as ilhas visíveis desde um aro de muitas léguas ao longe. Na noite, aquelas chaminés ardentes viam-se como clarões na treva e os navegantes ficaram a saber que ali havia ilhas onde há fogo, há terra. Simplesmente tinham medo de lá ir. Bom, isso até originou, ainda até há pouco tempo, um pouco esta ideia. Afinal, não foram os portugueses que descobriram os Açores, eles já vêm representados em mapas do século XIV, mas descobrir não é o mesmo que representar. O que podemos ter a certeza é que os primeiros a porem pé em terra foram os marinheiros de Gonçalo Velho, mandados pelo infante Dom Henrique. E em pouco tempo, eles devem ter chegado aqui na década de 40, 1444, 45, e em pouco tempo, apesar de tudo, passaram 5 séculos, fizeram destas cidades das mais civilizadas do nosso país. Eu já o tenho dito e penso muito isso. Esta população açoriana faz parte da camada de cima, da zona de elite da população portuguesa. Vamos ao museu e vamos notar bem isso. Como já viram, é um museu com imenso interesse e é um museu que nos dá uma ideia de toda a história de Ponta Delgada, desde as pedras mais antigas até aos artistas mais modernos. E isto mostra realmente um progresso constante, um progresso apesar de todas as forças que parecem ter-se conjurado contra a vida da cidade. A cidade lutou primeiro contra a distância. Era terrível vir aqui, eu estou a falar junto de isto é uma memória que veio de uma velha igreja demolida e é uma homenagem aos mariantes que chegam de longe, vêm num barco, é o Senhor Jesus dos Mariantes. Mas além da distância, há os tremores de terra, foram frequentíssimos. Quando a cidade começava a construir os seus primeiros, caía tudo. Depois são os vulcões, é a peste, vêm navios de muitos lados do mundo e trazem a peste. Houve aqui epidemias que dizimaram cruelmente a população. Depois os corsários, a cidade começou a ser rica e começou a ser saqueada constantemente pelos corsários. Depois ao próprio poder, porque o poder não está instalado aqui na ilha, está em Angra.
E há uma rivalidade verdadeira entre Angra. Angra é que manda. Aqui São Miguel é quem trabalha. E quem trabalha, já sabe, trabalha para quem manda. Bom, tudo isso, é claro, tudo isso tem o saldo. Muitos micaelenses foram forçados a emigrar. A imigração é uma das notas constantes da história de Ponta Delgada. Este quadro que está na nossa frente é justamente famoso, representa a partida de um grupo de imigrantes. Aqui de Ponta Delgada, são ali visíveis trechos da cidade ainda de hoje. A tristeza estampada no rosto, a profunda melancolia e o agarramento à terra levam as lembranças da terra. Este Domingos Rebelo é um pintor aqui de Ponta Delgada que morreu não há muito tempo, em 1975, e era realmente um grande pintor que pintou a sua terra. Curiosa a réplica deste quadro, pintado 70 anos depois, está ali. É uma réplica, representa o mesmo grupo já na América, já inteiramente americanizado. Curiosa a comparação entre os dois quadros. Estou-lhes a falar do Domingos Rebelo, mas aqui nos Açores há um conjunto enorme de nomes cimeiros da cultura portuguesa. Toda a gente já ouviu falar do grande cronista Gaspar Frutuoso, ou no Antero, ou no Nemésio, ou no Armando Cortes Rodrigues, a Natália Correia, de que agora se fala tanto, o meu amigo Almeida Pavão, o Onésimo Teodoro de Almeida, noutro plano, na política, o Teófilo Braga, o Manuel da Riaga, agora, no nosso tempo, o Major Mel Antunes, o Jaime Gama, que não é lá por ser ministro, mas é realmente uma grande cabeça. Nas ciências, o Amorim Ferreira, o professor Forjás, o grande vulcanólogo açoriano, figuras mais antigas, o Bento de Góis, é o primeiro europeu a explorar as montanhas chinesas, o outro grande viajante, o Roberto Aivens, os Bensaúdes, já do nosso tempo, os cantos, o João e o Ernesto do Canto. Nas artes, há o Canto da Maia, que tem esculturas, estão aqui, elas são lindíssimas. O António da Costa, a Ana Maria Botelho. É um conjunto impressionante, como uma população relativamente pequena. Os Açores têm 250 mil habitantes, é pouco mais que um bairro de Lisboa, e têm dado ao país dezenas e dezenas de nomes de caixa alta. De todos os nomes que indiquei, nenhum teve na cultura portuguesa uma projeção tão grande como o de Antero do Quental. Antero nasceu aqui e morreu aqui. Morreu exatamente neste banco em que eu agora estou sentado. Foi um homem que acreditou completamente, fogosamente. Em pequenino, acreditou nas verdades da catequese. Ele depois chamava a isso as flores mortais com que se enfeita a ignorância infantil. Mais tarde foi para Coimbra e acreditou inteiramente nas verdades de uma sociedade nova, de um socialismo que tornava os homens irmãos. Ele é o líder da grande geração de 70, deslumbrou todos os que o conheceram. Simplesmente, realmente, a Comuna de Paris, a tragédia do socialismo, o descalabro europeu, vieram-lhe mostrar que nem nisso ele podia acreditar. Ele acaba tristemente a pensar que, no fundo, há só uma coisa. Reparem,
há só uma coisa de que a gente pode ter a certeza. O meu telespectador pense. Qualquer coisa em que toda a gente acredite, mas toda a gente, sem exceção. Bem, só isso é que é absoluto, não é? Isso é que é o absoluto, ora bem. E essa coisa chama-se a morte. A morte. É a morte que no fim da vida Antero do Quental chama a mão de Deus. Este soneto que eu vou dizer é muito conhecido, mas eu vou aqui dizê-lo como homenagem a esse grande homem que acreditou tão completamente num futuro melhor para todos os homens. E deve-o ter escrito pouco antes, talvez momentos antes de se vir sentar neste banco. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou, afinal, meu coração. Do palácio encantado da ilusão, desci, a passo e passo, a escada estreita, como as flores mortais com que se enfeita a ignorância infantil, despois o vão, eu depus do ideal e da paixão a forma transitória e imperfeita. Como criança que em lôbrega jornada a mãe leva ao colo, agasalhada, e atravessa, sorrindo vagamente, selvas, mares, as areias do deserto. Dorme o teu sono, coração liberto, dorme na mão de Deus eternamente. Dorme na mão de Deus eternamente.